Você já se perguntou como um lugar cheio de vida, com risadas, histórias e rotinas, pode simplesmente desaparecer do mapa? Não estamos falando de uma cidade antiga, perdida para o tempo, mas de uma comunidade inteira que de um dia para o outro se esvai no ar. Imagine chegar a uma vila e encontrar tudo intacto, casas, ferramentas, comida sobre a mesa, mas nem uma única alma para contar a história. Este não é o início de um filme de terror, mas o centro de um dos maiores enigmas do século XX. O caso da Vila Inuit, às margens do lago Anjikuni, no Canadá. Em novembro de 1930, um caçador experiente chamado Joe Labelle, que conhecia bem a região e seus habitantes, encontrou algo que desafiaria a lógica e a razão. Um cenário de abandono tão perfeito que parecia encenado. As tendas e cabanas estavam abertas, um banquete ainda sobre o fogo, congelado pelo frio implacável do Ártico. Rifles, ferramentas essenciais para a sobrevivência, estavam encostados nas paredes das moradias, algo que nenhum povo nativo jamais faria voluntariamente. Tudo estava lá, exceto as pessoas. A comunidade de aproximadamente 30 homens, mulheres e crianças havia se desvanecido, deixando para trás um silêncio profundo e perturbador. O que poderia levar um povo inteiro a abandonar suas casas e pertences mais valiosos em um dos ambientes mais hostis do planeta? A cena não sugeria um ataque. Não havia sinais de luta ou violência. Parecia que, em um instante, todos simplesmente pararam o que estavam fazendo e foram embora para um lugar desconhecido, sem levar absolutamente nada consigo, nem mesmo as roupas de inverno. O mistério se aprofunda com detalhes ainda mais bizarros. Os cães de trenó da vila foram encontrados mortos de fome, amarrados em seus postos, apesar de haver comida por toda parte. E talvez o mais assustador, o cemitério local havia sido violado. As sepulturas estavam abertas e os corpos haviam sido removidos. Como explicar esse quebra-cabeça macabro que parece ignorar todas as leis da natureza humana? Diante de um evento tão inexplicável, a mente humana naturalmente busca respostas em lugares além do nosso entendimento. As primeiras teorias que surgiram para explicar o sumiço de Anjikuni não vieram da ciência, mas do folclore e do medo ancestral do desconhecido. As lendas locais falavam de espíritos da floresta e demônios do gelo, entidades poderosas que poderiam levar almas incautas para outros reinos. Para muitos, a profanação do cemitério era a prova definitiva de uma força maligna em ação. A remoção dos mortos de seu descanso eterno era um tabu absoluto, um ato que só poderia ser cometido por algo que não respeita nem a vida nem a morte. A história ganhou contornos de uma maldição antiga, um preço cobrado por alguma ofensa aos deuses daquela terra congelada, uma narrativa assustadora e cativante. Contos sobre o Vendigo, uma criatura mítica do folclore algonquino, começaram a circular. Este ser malévolo é associado ao canibalismo, ao assassinato e à ganância insaciável. A ideia de que uma entidade como essa pudesse ter sido a causa do desaparecimento, levando os moradores para um destino terrível, alimentou o pavor e transformou o mistério em um conto de advertência sussurrado ao redor das fogueiras. A ausência de luta ou violência só tornava essas teorias mais plausíveis para alguns. Uma força sobrenatural não precisaria de armas físicas. Ela poderia simplesmente enfeitiçar ou comandar as pessoas, levando-as para longe sem qualquer resistência. A vila não teria sido atacada, mas sim colhida por uma entidade invisível, deixando para trás apenas o palco vazio de suas vidas anteriores, um testemunho silencioso do inexplicável. Essas histórias, passadas de geração em geração, misturam fato e ficção de forma tão densa que se torna quase impossível separá-los. Elas oferecem uma explicação, ainda que aterrorizante, para o que parece não ter explicação.
Mas será que o horror de Anjikuni veio de lendas antigas ou talvez de um lugar muito mais distante, um lugar além do nosso próprio mundo? Quando as explicações terrenas e sobrenaturais não parecem suficientes, a humanidade tende a olhar para cima, para as estrelas. A era moderna trouxe consigo uma nova mitologia, a dos visitantes extraterrestres. A teoria de que a população de Anjikuni foi abduzida por alienígenas rapidamente se tornou uma das explicações mais populares para o mistério, encaixando-se perfeitamente em um quebra-cabeça que já desafiava a lógica. Os defensores dessa ideia apontam para a natureza súbita e total do desaparecimento. Como um grupo inteiro de pessoas poderia sumir simultaneamente sem deixar rastros. Uma tecnologia avançada, como um raio trator de uma nave espacial, poderia realizar tal feito de forma rápida e eficiente. A cena de abandono, com comida no fogo e tarefas inacabadas, sugeriria uma interrupção instantânea, compatível com uma abdução em massa. Relatos posteriores, embora de difícil verificação, adicionaram mais combustível a essa teoria. Alguns caçadores e membros da Real Polícia Montada do Canadá teriam relatado luzes estranhas e objetos voadores não identificados nos céus da região na mesma época do desaparecimento. Essas luzes azuis e pulsantes foram interpretadas como a presença de naves alienígenas, observando, ou talvez agindo diretamente sobre a vila Inuit. O silêncio absoluto do local e a ausência de qualquer sinal de pânico ou fuga se tornaram peças centrais da hipótese extraterrestre. Se fosse um ataque de animais ou de outra tribo, haveria caos, armas teriam sido usadas e rastros de sangue ou luta seriam evidentes. A tranquilidade macabra do cenário sugeria que os habitantes não tiveram chance de reagir, talvez paralisados por uma força desconhecida vinda de cima. Essa narrativa de ficção científica oferece uma resposta grandiosa para um mistério igualmente grandioso. Ela transforma um evento local e assustador em um acontecimento de proporções cósmicas. No entanto, por mais fascinante que seja imaginar naves espaciais sobrevoando o Ártico canadense, precisamos nos perguntar: onde estão as evidências concretas? É aqui que a investigação começa a tomar um rumo completamente diferente, um caminho muito mais terreno. Ao colocar as teorias populares sob um microscópio, as rachaduras começam a aparecer. Tanto as explicações sobrenaturais quanto as extraterrestres compartilham uma falha fundamental: a completa ausência de provas físicas. Não há artefatos demoníacos, nem fragmentos de naves espaciais. Não há registros de radiação anômala ou qualquer evidência forense que aponte para algo além do comum, por mais estranho que o cenário parecesse. A história do Wendigo, por exemplo, embora culturalmente rica, pertence ao campo do folclore. Atribuir um evento real a uma criatura mítica é um salto de fé, não uma conclusão baseada em fatos. A ciência e a investigação histórica exigem evidências que possam ser testadas e verificadas, algo que as lendas, por sua própria natureza, não podem fornecer. O mistério permanece, mas a explicação sobrenatural se dissolve sob escrutínio. Da mesma forma, a teoria da abdução alienígena, embora popular em muitas de curiosidades da internet, se baseia em relatos anedóticos e circunstanciais. As supostas luzes no céu nunca foram oficialmente confirmadas ou correlacionadas diretamente com o evento de Anjikuni. Sem destroços, sem marcas de pouso, sem qualquer vestígio tecnológico, a hipótese permanece no reino da especulação. Uma história fascinante, mas sem alicerces sólidos para se sustentar. Se você gosta de desvendar mistérios como este, considere se inscrever no canal. Toda semana trazemos novas investigações que desafiam o que pensamos saber sobre o mundo.
Ative as notificações para não perder o próximo vídeo e junte-se à nossa comunidade de exploradores da verdade. Continuar a questionar é o primeiro passo para encontrar respostas reais. O problema com essas teorias fantásticas é que elas muitas vezes ignoram detalhes importantes e se concentram apenas nos aspectos mais sensacionais. Elas prosperam na ausência de informação, preenchendo as lacunas com nossas maiores esperanças e medos. Para realmente entender o que aconteceu em Anjikuni, precisamos parar de olhar para o céu ou para o mundo dos espíritos e começar a procurar a origem da própria história. A investigação sobre o caso de Anjikuni leva a um ponto de partida surpreendente. Não um relatório policial detalhado, mas um artigo de jornal. A história, como a conhecemos, foi em grande parte popularizada por um jornalista e escritor chamado Frank Edwards, em seu livro de 1959, Stranger Than Science. Edwards era conhecido por seu talento em contar histórias misteriosas, muitas vezes misturando fatos com ficção para criar um efeito dramático. Ao mergulhar nas fontes originais, pesquisadores descobriram que a história pode ter sido amplamente exagerada, se não completamente inventada. O primeiro relato impresso apareceu em um artigo de 1930, escrito por um jornalista chamado Emmett E. Kelleher. No entanto, a Real Polícia Montada do Canadá, que teria investigado o caso, não possui registros oficiais de uma vila desaparecida em Anjikuni, ou de qualquer investigação liderada por Joe Labella. Muitos dos detalhes mais chocantes, como os túmulos violados e os cães mortos de fome, parecem ser acréscimos posteriores, possivelmente do próprio Edwards, para tornar a história mais vendável e assustadora. O caçador Joe Labella, a figura central do conto, é uma figura fantasma. Não existem registros históricos independentes que comprovem sua existência ou seu relato, tornando-o uma testemunha potencialmente fictícia em um drama inventado. A própria escala do evento também é questionável. As aldeias Inuit naquela região eram tipicamente pequenas e seminômades, muitas vezes se movendo com as estações em busca de caça. A ideia de uma comunidade fixa de 30 a 2 mil pessoas, os números variam drasticamente dependendo da versão da lenda, desaparecendo da noite para o dia, pode ser uma distorção de um evento muito mais mundano, como a migração sazonal de um pequeno acampamento familiar. Assim, o grande mistério de Anjikuni começa a se transformar. De um enigma sobrenatural ou cósmico, ele passa a ser um estudo de caso sobre como uma boa história pode ganhar vida própria. A pergunta muda de o que aconteceu com as pessoas para como essa lenda se tornou tão poderosa e convincente para tantas pessoas ao longo de décadas. A resposta está na própria psicologia humana. O fascínio duradouro por histórias como a de Anjikuni revela mais sobre nós do que sobre o evento em si. Nosso cérebro é programado para buscar padrões e narrativas. Quando nos deparamos com um conjunto de fatos desconexos e assustadores, instintivamente tentamos conectá-los em uma história coesa. Uma lenda de espíritos ou uma invasão alienígena oferece uma estrutura narrativa muito mais satisfatória do que um simples não sabemos. Este fenômeno é conhecido como viés de confirmação. Uma vez que uma ideia intrigante, como uma abdução em massa, é plantada, tendemos a procurar e interpretar qualquer nova informação, de uma forma que confirme essa crença inicial. Os relatos de luzes no céu, mesmo que não relacionados, tornam-se provas, enquanto a falta de evidências concretas é convenientemente ignorada ou explicada como parte do próprio mistério. O poder do storytelling é imenso. Jornalistas como Frank Edwards entendiam isso perfeitamente. Detalhes vívidos, como a comida congelada sobre o fogo ou os rifles intocados, criam uma imagem mental poderosa que se fixa na imaginação do público.
Esses detalhes, sejam eles verdadeiros ou embelezados, são os ganchos que transformam um relatório seco em uma lenda imortal que é recontada e compartilhada inúmeras vezes. Além disso, há um prazer inerente em acreditar que o mundo é mais misterioso e mágico do que parece. A existência de curiosidades inexplicáveis e eventos paranormais adiciona uma camada de excitação à realidade cotidiana. Aceitar uma explicação mundana, como uma migração, pode parecer decepcionante em comparação com a grandiosidade de um mistério cósmico, levando muitos a preferir a versão mais fantástica da história. Portanto, o mecanismo por trás da lenda de Anjikuni não é físico ou sobrenatural, mas sim psicossocial. É uma tempestade perfeita de jornalismo sensacionalista, psicologia humana e o desejo universal por uma boa história. Mas se a lenda foi construída sobre exageros, qual é a verdade provável que ela esconde por baixo de tantas camadas de ficção? Descascando as camadas de mito e sensacionalismo, a explicação mais provável para o que quer que tenha acontecido em Anjikuni é surpreendentemente simples e profundamente humana. Os Inuit eram um povo tradicionalmente nômade. Sua sobrevivência dependia de seguir os rebanhos de caribus e outras fontes de alimento. O abandono de um acampamento não era um evento misterioso, mas uma parte essencial e rotineira de seu ciclo de vida. Os detalhes que parecem tão bizarros na lenda, na verdade, fazem sentido sob essa ótica. Deixar para trás potes de comida ou ferramentas pesadas como rifles poderia ser uma decisão prática. Um grupo poderia deixar um esconderijo de suprimentos para ser recuperado mais tarde ou durante a viagem de volta na próxima estação, em vez de carregar peso desnecessário em uma longa jornada através do terreno ártico. A questão dos cães de trenó mortos de fome é um dos pontos mais emotivos, mas também um dos mais prováveis de ter sido inventado ou mal interpretado. É altamente improvável que um povo que dependia tanto de seus cães para transporte e sobrevivência os abandonasse para morrer. É mais plausível que os cães tenham acompanhado o grupo ou que este detalhe tenha sido adicionado para aumentar o drama da história. Quanto aos túmulos supostamente violados, isso também pode ser uma distorção de práticas funerárias inuit. Em algumas tradições, os mortos não eram enterrados no subsolo congelado, mas colocados em túmulos de pedra acima do solo. Essas estruturas poderiam ser facilmente perturbadas por animais ou pelas duras condições climáticas, dando a impressão de profanação a um observador que não conhecesse os costumes locais. A vila que sumiu provavelmente não era uma cidade, mas um acampamento temporário que foi abandonado de forma planejada. O caçador Joe Labelle, se existiu, pode ter simplesmente encontrado o local entre os ciclos de ocupação. A história de um desaparecimento em massa é muito mais cativante do que a de uma migração sazonal. E foi essa versão que a história escolheu contar e recontar. No final, o caso do desaparecimento do lago Anjikuni nos ensina uma lição crucial, não sobre alienígenas ou fantasmas, mas sobre informação. Ele serve como um poderoso lembrete de que histórias extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Em um mundo saturado de notícias, artigos e vídeos, a habilidade de questionar a fonte e verificar os fatos é mais importante do que nunca para navegar na realidade. O legado de Anjikuni não é o de um mistério paranormal, mas sim o de um dos grandes exemplos de como as curiosidades podem se transformar em lendas urbanas. Ele demonstra o poder da mídia em moldar nossa percepção da realidade e como a falta de investigação crítica pode permitir que a ficção se passe por fato durante décadas, influenciando a cultura popular e a forma como vemos o mundo.
Entender como essa lenda foi construída nos equipa com as ferramentas para sermos consumidores de informação mais inteligentes. Quando nos deparamos com uma história que parece boa demais ou assustadora demais para ser verdade, o exemplo de Angie Cooney nos incentiva a perguntar: quem está contando essa história? Quais são suas fontes? Existem exageros ou detalhes sensacionalistas? Essa é a base do pensamento crítico. A beleza da ciência e da investigação histórica não está em ter todas as respostas, mas no processo de fazer as perguntas certas. Admitir que a explicação mais provável é muitas vezes a mais simples não diminui nosso fascínio pelo mundo. Pelo contrário, nos aproxima de uma compreensão mais autêntica e profunda dos eventos, separando a verdade do ruído que a cerca. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma cidade que desapareceu ou um mistério que desafia a lógica, lembre-se do silêncio do lago Angie Cooney. Um silêncio que não foi preenchido por aliens ou espíritos, mas pela voz poderosa de uma boa história. Se você curtiu essa jornada investigativa, deixe seu like, comente qual mistério deveríamos explorar a seguir e compartilhe com um amigo que adora um bom enigma. Até o próximo vídeo.